gostaria de me apresentar nesse momento. Meu nome é Pastora Neide. Eu gostaria de gravar essa mensagem para quem está precisando nesse momento de uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Porque hoje em dia, no momento em que nós vivemos, as pessoas elas vivem cada uma para si. Muitas pessoas elas têm dificuldade para estender a mão e ajudar ao seu próximo. Mas nós que somos cristãos e temos o amor de Jesus no nosso coração, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós devemos estender para o nosso próximo aquilo que nós temos em nós. E Deus, na sua infinita bondade, Ele ainda está usando os seus vasos para transmitir mensagem de amor, de afeto, com tantas tribulações que têm acontecido em nossos dias, tanta tristeza, tanto sofrimento. E Deus ainda tem colocado a palavra na boca dos seus servos para que eles venham falar do seu amor, para que eles venham falar que Jesus pode e é Ele que garante a vitória nas nossas vidas. Em Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Santo Deus e nosso Pai, Jesus, nesse momento quero dirigir essa oração a Ti, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai. Nos dá sabedoria sobre a Tua palavra, nos dá sabedoria, Pai, naquilo que o Senhor quer que nós transmitimos. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor pode colocar palavras boas, palavras de amor no nosso coração, mas nós queremos também transmiti-la ao nosso próximo. E aonde esse som alcançar, aonde essa palavra estiver sendo levada, a cada pessoa que ouvir o som desse CD, que ela venha ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Jesus, abençoa nessa caminhada essas pessoas que precisam de Ti, Pai, com tanta falta de afeto nesse mundo, Jesus. Pai, que o Senhor possa tocar cada coração, cada vida, cada lar, Senhor, cada família. Sim, meu Deus, nós Te pedimos porque nós temos a certeza que o Senhor pode. Nós temos a certeza que o Senhor pode resolver cada problema, cada situação. Meu Deus, por isso nesse momento, Senhor, dá vitória, Papai querido. Ajuda, Senhor, ajuda esse povo, Pai. É o que nós Te pedimos nesse momento, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 18, diz assim: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Glória a Deus. Então, essa palavra quer dizer que nós devemos orar para que nós não sejamos pegos de surpresa nas coisas dessa vida. Porque quando nós estamos com Deus, nós não nos embaraçamos com as coisas dessa vida. Então, quando a gente começa a programar alguma coisa, né, para fazer alguma viagem, e a gente pensa que vai dar certo, mas se a gente não orar, não buscar a Deus antes, é como se a gente já estivesse planejando para dar errado. E em Atos 1,14 diz que nós devemos perseverar na oração, porque os discípulos, eles perseveravam na oração unidos e cantando louvores e ajudando uns aos outros, porque diz que havia amor naquela época e eles se amavam assim, com aquela certeza que Jesus ainda estava ali no meio, e eles se amavam como eles fossem todos irmãos mesmo, e não tinha aquela divisão. E eles se reuniam para louvar o Senhor, e eles buscavam, e ali eles adoravam a Jesus, e eles dividiam o pão um com os outros, e era tão maravilhoso. Mas hoje é difícil nós encontrarmos amigos. A Bíblia diz que é amigo mais chegado do que o irmão. Hoje em dia as pessoas têm medo até mesmo de ter uma amizade, ter um amigo. Elas têm medo de ser traída, têm medo de ser passada para trás. Mas Jesus, Ele quer que nós sejamos como Ele foi. Jesus, Ele não tinha medo de ser atraído pelos seus. Mesmo Ele sabendo que Judas ia trair Ele, mesmo assim Ele ainda o amava. Porque Ele podia muito bem afastar Judas do meio deles, mas Ele não fez isso. Ele deixou Judas ali até no finalzinho. E muitas pessoas hoje em dia, elas estão afastadas assim das pessoas. Elas não confiam em mais ninguém. Elas andam assim preocupadas. Elas andam achando defeito nas pessoas. E elas ficam assim com medo. E o medo começa a entrar no coração delas, e elas começam a se defender. Elas começam a querer criar uma barreira entre si, criar uma redoma entre si para que o amor não penetre, porque elas têm medo. Elas têm medo de amar e ser enganada. Elas têm medo de amar e ser decepcionada. Mas Jesus, Ele nos ensina, porque a Bíblia diz que Deus amou a nós de tal maneira, ao ponto de dar o próprio Filho dele. Agora imaginem, ouvintes, Deus dando ali o próprio Filho dele, entregando por nós, ainda nós sendo pecadores. Uma pessoa, ela pode até morrer pelo seu próprio filho. Uma mãe, ela pode dizer assim, que leva ela, mas não leva o filho dela. Mas eu quero ver uma mãe dizer que leva ela, mas não leve o bandido, o traficante, o assassino, o ladrão. Não. É muito difícil alguém querer morrer por uma pessoa do mal. Mas Jesus não. Jesus, ele foi até o final ali. Ele sabia que tinha que ir até o final ali para poder ele resgatar de nós.
poder resgatar o que era para nós, que era salvação, tirar das garras do inimigo. Satanás achava que já tinha vencido Jesus, estava lá festejando, mas ao terceiro dia ele veio com glória, ao terceiro dia ele ressuscitou, e muitos milagres Jesus fez quando estava vivo, mas o maior milagre que ele fez foi ressuscitar por nós. A gente diz que o maior milagre foi Jesus ter morrido, né? Mas eu digo que o maior milagre foi ele ter ressuscitado, porque foi quando ele ressuscitou que ele trouxe para nós a chave da vitória para entregar para nós. E ele ainda disse que eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, cada dia, ele está do nosso lado, na hora da angústia, na hora da tristeza, como diz ali no Salmo 46, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, ouvinte, muitas vezes vocês têm ficado angustiado, deprimido, achando que não tem mais ninguém a quem recorrer, achando que não dá mais para aguentar essa situação. Mas Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro. E nós não devemos temer as tormentas que vêm, nós não devemos temer as tempestades, porque assim como Jesus andou sobre o mar, assim nós podemos também andar sobre o mar. Nós podemos deixar o mar de problemas abaixo dos nossos pés e nós andar por cima. Nós podemos fazer como Jesus fez. Jesus, ele estava na hora da tempestade, ele estava dormindo, ele estava descansando. E nós, na hora da tempestade, nós temos que buscar refúgio no Senhor. Porque não adianta, quando vem uma tempestade, nós sair para a rua e buscar refúgio. Quando vem a tormenta, nós temos que nos refugiar num canto, num lugarzinho onde não tenha perigo de cair alguma coisa sobre a nossa cabeça. Assim é em Jesus que nós temos que nos refugiar. Em Deus, ele é o nosso refúgio. E não temer, porque mesmo que caia sobre a terra uma tormenta, mesmo que caia sobre a terra um terremoto, mesmo que as águas rujam, ele ainda continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Deus, ele é muito poderoso, ele é grande, ele é bom, e ele não dá carga maior que nós possamos suportar, porque se ele está dando essa carga para ti, é porque tu pode suportar, tu pode aguentar, senão ele não te daria. Ele jamais daria tua carga para outra pessoa. Cada um tem que carregar a sua cruz, como Jesus falou. Cada um deve levar a sua cruz. E quem não pega a sua cruz e não leva, não é digno de estar junto com o Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas vão na casa de Deus, elas dizem que andam com Jesus, elas têm Jesus pendurado no pescoço, elas têm Jesus pendurado na parede, elas andam com Jesus. Elas até têm fé, mas andar com Jesus não é a mesma coisa que servir a Jesus. Porque quando nós servimos a Jesus, nós depositamos toda a nossa confiança em Jesus. Quando nós servimos, nós estamos ali
para servir Ele no nosso louvor, na nossa oração, em ações de graça, amando o nosso próximo. Porque se nós somos ovelhinha de Jesus, e quando nós amamos as ovelhinhas, Jesus está feliz conosco, porque nós estamos amando o que pertence a Ele, porque Ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelos seus filhos. Então, irmãos, não perca a esperança. Porque em 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. E no finalzinho fala ali que agora tem a fé, a esperança e o amor. Os três andam juntos. É claro que diz que o maior de todos os três é o amor. Mas os três têm que andar juntos. A fé, a esperança e o amor. E quando nós temos fé e temos esperança e cremos que Jesus vai nos abençoar, que Jesus vai nos dar vitória, nós já começamos a amar também o nosso próximo. E começamos até mesmo a nos amar também, porque nós também temos que nos amar. Nós temos que gostar de nós mesmos e não ficar pensando assim que nós não somos nada, ficar pensando que nós somos o menor dos menores. Não, para Deus nós somos muita coisa. Nós fomos comprados com preço de sangue. E Jesus, quando Ele deu o sangue dele, Ele deu por todos. Nós é que rejeitamos. Nós é que não queremos. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus, muitas almas têm sido salvas. Porque não há, a Bíblia diz em 2 Crônicas 6,36 que não há alma que não peque, não tem homem nenhum que não peque. Diz que todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus. Então, quando Jesus veio, Ele veio para resgatar nós. E quando Ele veio e entregou o seu amor por nós, nós também começamos a sentir amor pelo nosso próximo. Deus abençoa. Deus, Ele transforma aquilo que nós era antes, que nós era maldição, transforma em bênção. Ele transforma a nossa vida. Por isso que Ele deixou a palavra dele, para que nós venhamos a confiar cada dia mais, a confiar no Senhor Jesus e buscar e orar, porque nós temos que orar cada dia e buscar, para que nós não venhamos cair em tentação nas garras do inimigo. E eu agradeço a Deus por ter conhecido esse evangelho maravilhoso, no qual serve para mim, e eu tenho passado para muitas pessoas também. E eu tenho certeza que quem ouvir essa mensagem vai ser tocada também pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo, Ele nos impulsiona para que nós possamos levar a palavra dele para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que já não têm mais esperança. Deus tem dado a palavra para que os servos dele venham a levar essa mensagem e obedecendo a ordem que Jesus nos deu, ide e pregai o Evangelho.